Olá meus amigos, hoje estamos aqui para mais uma videoaula. O tema da videoaula de hoje será ordens de serviço. Um grande abraço para vocês e aproveitem esta aula que é muito importante. Fui, até a próxima. Agora falaremos sobre a ordem de serviço, ou RTM. Para gerar uma nova ordem de serviço, você tem duas formas. Você pode ir pela ordem de retirada ou ir diretamente pela ordem de serviço. Caso você vá pela ordem de retirada, evidentemente, você já deve saber como gerar uma ordem de retirada. Espero que você tenha lido, esperamos que você já tenha assistido a videoaula de ordens de retirada. A ordem de retirada e a ordem de serviço são baseadas na emissão de um orçamento. Não obrigatoriamente você precisa ter um orçamento emitido, mas a sequência de numeração é a mesma do orçamento devido ao sistema de rastreabilidade. Então, clicaremos aqui agora no menu Ordens de Serviço. Bem, aqui nesta tela nós digitaremos o número da ordem de serviço seguindo a sequência de rastreabilidade que fora explicado na emissão da ordem de retirada. Ou seja, o código do cliente, como um exemplo, digitarei aqui 0002, ok? Vou dar Enter. Caso esse cliente já tenha alguma ordem de retirada, alguma ordem de serviço já emitida, basta que você selecione-a, dando Enter em cima no código dela. E o sistema trará a você os dados da referida ordem de serviço. Caso você não tenha nenhuma, o sistema criará uma nova ordem de serviço para você. Ok? Bem, como no meu banco de dados eu tenho um volume muito grande de informações, como eu já citei, 400 mil equipamentos, ele demora um pouco para mostrar os dados para mim. Pronto, observe, não veio nada, então não há nenhum equipamento digitado aqui nessa ordem de serviço. Bem, nós vamos criar então aqui uma nova ordem de serviço. Vamos explicar novamente. Para criar uma nova ordem de serviço, basta digitar o código de um cliente qualquer, seguido do ano que você deseja criar, ou seja, 07, de acordo com a ordem de retirada, como nós já explicamos no sistema de emissão de ordens de retiradas e também na emissão do orçamento, ok? Seguido do número sequencial da ordem de serviço que você deseja criar. Caso você tenha emitido um orçamento, o programa já gerou para você uma ordem de retirada e automaticamente já gerou uma ordem de serviço em branco para você digitar. Caso você não digitou nada, então devemos saber que nós devemos colocar aqui uma sequência de ordens de retirada. Essa sequência você poderá ver no próprio cadastro do cliente. Ok? Então vamos dar Enter aqui. O sistema fará a pesquisa e verificará que essa ordem de serviço não foi encontrada, ou seja, ela não existe. E se nós desejamos iniciar uma nova ordem? Bem, como eu disse, se ela já existisse, os equipamentos apareceriam aqui nesse quadro abaixo. Vamos digitar aqui sim, que queremos uma nova ordem de serviço. Ok? Iniciar digitando os dados dos equipamentos. Observe que nós temos aqui, na área de digitação, 3 quadros. Dados iniciais, dados finais e os dados do teste, que serão digitados oportunamente. O campo número de patrimônio indicará um número sequencial ou um número de série criado pelo próprio cliente ou por vocês. Bem, caso você tenha um contrato de NR23 e o cliente não tenha um número de série ou um número de sequência de patrimônio nos seus equipamentos, você poderá criar um, ok? Baseando-se no próprio número de série do equipamento ou um número sequencial partindo de 0001. Se você olhou no menu de configurações do sistema, a videoaula de configurações do sistema, lá indica qual o tamanho máximo que você vai ter aqui para digitação do campo de número de patrimônio. Ok? Se você digitar um número qualquer, ele vai formatar para aquele número que você pré-programou lá nas configurações do sistema. Observe lá, está assim, tamanho do número do patrimônio. Correto? Como eu deixei 5 dígitos no meu cadastro, observe que virá 5 dígitos aqui. Bem, como eu não explicitei agora há pouco, aqui eu estava no campo de serviço, não explicitei qual o código do serviço, ele me trouxe automaticamente a lista de serviços do cadastro de serviços. Eu espero que os senhores entendam que o cadastro de serviço está diretamente relacionado com a emissão da ordem de serviço, ou a identificação do equipamento. Perfeito? Então, nós teremos aqui que indicar qual é o tipo de equipamento primeiro. No caso aqui, eu selecionei o 10.006, que é um PQS de 1 kg, certo? Conforme eu selecionei ali, apareceu aqui embaixo o tipo, a capacidade e a unidade de medida.
devemos imaginar que esta tela é utilizada por uma pessoa lá na sua área de produção. Ele vai olhar para o equipamento, vai verificar que tipo de extintor que é, ok? Olhando para o equipamento, ele virá aqui neste campinho serviço, perfeito? Aqui no campinho serviço. E vai digitar o tipo de serviço que ele deseja. Eu espero que antes de você chegar a esta tela, você já tenha conhecido o que é o cadastro de serviços, o que é a emissão da ordem de retirada e o que é a emissão do orçamento. Caso você não tenha visto nenhuma dessas videoaulas, vai ficar muito complexo para a gente continuar aqui. Então vou levar em consideração que você já tenha feito essas videoaulas, ok? Bem, agora o seu funcionário lá na produção, ou a pessoa da produção, ou até mesmo você está lá olhando para o equipamento, já selecionou que tipo de equipamento é, ok? Aqui nesse campinho, como eu falei, eu seleciono aqui que tipo de equipamento que é, como? Digitando o número dele referente no cadastro de serviço. Eu olhei para ele, observei que ele é um extintor de pó de 4 kg. Eu posso dar um Enter aqui no campo vazio e selecionar na lista aqui extintor de pó químico de 4 kg. Eu colocar aqui um PQSI, ok? Vou dar um Enter, observe que mudou aqui o tipo, mudou a capacidade. Aí eu vou indicar aqui o que? O número de série, ok? 1245. Último teste. Vamos colocar aqui 98. Perfeito. Bem, caso você queira observar, vou clicar aqui no campo inspeções. Você verá que a opção teste está marcada. Por quê? Porque o ano de último teste está superando aqui o nosso período de teste marcado lá no cadastro de serviços. Caso você coloque um período correto, vamos dizer, faz de conta que ao invés de 98, não era 98, era 2005, ok? O último teste. O sistema não vai desmarcar, você terá que vir aqui manualmente e desmarcar. Caso você tenha um equipamento venceu em 99, observe que ele vai marcar aqui automaticamente a opção teste, perfeito? Então nós podemos vir aqui confirmar, não conseguimos, observe que nós não conseguimos desmarcar a opção de teste quando o teste está vencido, ok? Então nós vamos deixar aqui o último teste no ano de 99 mesmo. Fabricante, vamos digitar aqui MY, perfeito? Mês e ano de fabricação, vamos colocar também 99. Observe também que quando eu selecionei o tipo de serviço aqui, o 10.028, que é um PQSI de 4 kg, o sistema já me calculou a próxima inspeção recarga para o mês 3 de 2008. Ok? O próximo teste para 2012. E a validade da carga para 03/2007. Por quê? Evidentemente, se você assistiu à aula do cadastro de serviços, saberá que esses prazos aqui são previamente cadastrados. Caso eles estejam cadastrados errados, então evidentemente você terá valores errados aqui. Perfeito? Ok? Uma coisa que há muita confusão é quanto à questão dos prazos em anos ou em dias, em meses, do vencimento do próximo teste, da próxima recarga. Caso você tenha aberto essa ordem de serviço aqui, sem criar uma ordem de retirada e sem colocar a previsão de saída nessa ordem de retirada, então o sistema utilizará a data de hoje para o cálculo dos próximos vencimentos. Portanto, não emita uma ordem de retirada, não emita uma ordem de serviço sem antes criar uma ordem de retirada com aquelas datas todas previamente digitadas. Faça correto para que você tenha o resultado desejado, ok? Então vamos levar em consideração que você esteja seguindo o procedimento correto. Porque senão você vai chegar aqui nessa tela e não vai ter todo o resultado que você quer. Depois vai recusar, vai dizer que o programa está calculando errado. Ele nunca vai calcular errado. Ok? Ele não calcula errado. Porque se você pré-programou no cadastro de serviço o seu período de próximo teste, período da inspeção e a validade da carga, ele utilizará aqueles valores para calcular essas datas que estão aqui. Perfeito? Então vamos seguir as videoaulas direitinho, vamos fazer todos os cadastros corretos para que nós não tenhamos problemas. Bom, então
já sabendo de todos esses fatos e ditos aí, vamos seguir aqui digitando os dados do equipamento. Caso você tenha, não é obrigatório, ok? A localização, você pode digitar. Esses dados aqui serão utilizados mais para NR23. Código do projeto é um campo obrigatório pelo Inmetro. Se você tiver, digite aqui o código de projeto de fabricação do equipamento. Bem, eu quero que vocês entendam o seguinte, esses dados que estão nesta tela são os dados que são requisitados pelas normas do Inmetro. Código do projeto, norma, número de selo, capacidade extintora, ok? Vocês deverão saber o que são essas informações. Perfeito? Aqui, projeto se destina a esse equipamento, por exemplo, qual o código de projeto de fabricação desse equipamento que você está digitando, isso você deverá saber, ok? Nós simplesmente disponibilizamos para digitação. Nós não vamos fazer uma tabela de código de projeto de fabricação de equipamento, porque fica inviável no sistema. Ok? Aqui nesse campo é a última vistoriadora que você deverá digitar. Qual é a última vistoriadora? A vistoriadora que fez o último teste nesse equipamento, que você está digitando aqui. Caso você saiba, ou não saiba, basta olhar no equipamento e você verá a sigla ou o nome da empresa em questão. Você digite ali o nome dessa empresa. Aqui é a última empresa que fez a recarga do equipamento. Não necessariamente pode ser a última vistoriadora, mas se for, digite. Se não for, você olhe lá no equipamento e observe. Aqui o campo da norma desse equipamento. Digite aqui qual é a norma desse equipamento, ok? Então você deverá saber qual é a norma referente a esse equipamento. O número de selo é o número de selo que você deverá colocar nesse equipamento. Não é o número de selo que está fixado nele, o velho, é o selo novo, o que você irá colocar nele, ok? Digite neste campo. Caso você deseje alterar aqui a próxima inspeção e próxima recarga, digite nesses campos e até mesmo a validade da carga. Basta digitar essas informações aqui. A capacidade extintora, ver tabela de capacidade extintoras do fabricante. Digite, ok? A capacidade extintora desse equipamento. O número de lacre, caso você esteja utilizando o selo lacre ou lacre, coloque aqui. Componentes. Este campo se refere ao teste de componentes que tem na sua RTM ou na sua ordem de serviço. Caso você tenha na ordem de serviço os números pertinentes aos componentes, você deverá digitá-los assim, ok? Ou então, se forem letras, né, dependendo das suas abreviaturas, você deverá digitar assim, perfeito? Caso você opte por não digitar essas informações aqui, o programa também tem uma tela onde você lança os testes de componentes, porque além de você fazer realmente o teste do componente, você indica quais são as pressões, tudo, e tira um laudo correto para enviar ao seu cliente. Caso você deseje pular essa fase, venha até aqui e digite os números referentes à sua RTM, ok? A sua ordem de serviço. Deverá ser um quadro que fica no rodapé da sua ordem de serviço. Caso você tenha, faça assim. Você tem as duas opções, ou apenas indicar os números, ou digitar, criar um laudo técnico colocado lá no teste de componentes e enviar ao seu cliente. Fica aí então a seu critério. Aqui na área de testes, caso esse equipamento seja teste, você deverá digitar os referidos valores. Bem, como nós estamos simulando a entrada de um equipamento, nós não temos esse valor no momento. Então nós vamos apenas salvar pressionando a tecla F2, é o que eu farei agora. O sistema vai gravar esse equipamento, ok? Apareceu aqui na grade, está gravado. Perfeito? Agora deverei continuar digitando os dados. Aqui no campo número de patrimônio, nós temos uma opção marcada aqui, olha, número de patrimônio. Isso aqui indica se eu quero que o sistema faça uma pesquisa pelo número de patrimônio no banco de dados. Ou seja, se eu digitar um número qualquer aqui, número 5, e esse cliente, o 002, já tiver um equipamento com número de patrimônio igual a 5, ele vai trazer os dados previamente digitados desse equipamento na tela, evitando que eu tenha que digitar todos novamente. Então eu só vou digitar aqui. Se tiver, o sistema vai trazer. Se não tiver, ele vai manter na tela os dados do último equipamento digitado
e eu deveria apenas alterar, porque normalmente quando você vai fazer esse cadastro dos equipamentos, você faz primeiro uma... Caraca, como é que chama aquilo, cara? Ai, meu Deus do céu, como é que chama aquele serviço? Que os caras separam os equipamentos? Não é rastreamento, é um... deixa eu gravar. Bom, então, já sabendo de todos esses fatos e ditos aí, vamos seguir aqui, digitando os dados do equipamento. Caso você tenha, não é obrigatório, ok? A localização, você pode digitar. Esses dados aqui serão utilizados mais para NR23. Código do projeto é um campo obrigatório pelo Inmetro. Se você tiver, digite aqui o código de projeto de fabricação do equipamento. Bem, eu quero que vocês entendam o seguinte, esses dados que estão nesta tela são os dados que são requisitados pelas normas do Inmetro. Código do projeto, norma, número de selo, capacidade extintora, ok? Vocês deverão saber o que são essas informações. Perfeito? Aqui, projeto se destina a esse equipamento, por exemplo, qual o código de projeto de fabricação desse equipamento que você está digitando, isso você deverá saber, ok? Nós simplesmente disponibilizamos para digitação. Nós não vamos fazer uma tabela de código de projeto de fabricação de equipamento, porque fica inviável no sistema. Ok? Aqui nesse campo é a última vistoriadora que você deverá digitar. Qual é a última vistoriadora? A vistoriadora que fez o último teste nesse equipamento, que você está digitando aqui. Caso você saiba, ou não saiba, basta olhar no equipamento e você verá a sigla ou o nome da empresa em questão. Você digite ali o nome dessa empresa. Aqui é a última empresa que fez a recarga do equipamento. Não necessariamente pode ser a última vistoriadora, mas se for, digite. Se não for, você olhe lá no equipamento e observe. Aqui o campo da norma desse equipamento. Digite aqui qual é a norma desse equipamento, ok? Então você deverá saber qual é a norma referente a esse equipamento. O número de selo é o número de selo que você deverá colocar nesse equipamento. Não é o número de selo que está fixado nele, o velho, é o selo novo, o que você irá colocar nele, ok? Digite neste campo. Caso você deseje alterar aqui a próxima inspeção e próxima recarga, digite nesses campos até mesmo a validade da carga. Basta digitar essas informações aqui. A capacidade extintora, ver tabela de capacidade extintoras do fabricante. Digite, ok? A capacidade extintora desse equipamento. O número de lacre, caso você esteja utilizando o selo lacre ou lacre, coloque aqui. Componentes. Este campo se refere ao teste de componentes que tem na sua RTM ou na sua ordem de serviço. Caso você tenha na ordem de serviço os números pertinentes aos componentes, você deverá digitá-los assim, ok? Ou então, se forem letras, né, dependendo das suas abreviaturas, você deverá digitar assim, perfeito? Caso você opte por não digitar essas informações aqui, o programa também tem uma tela onde você lança os testes de componentes, porque além de você fazer realmente o teste do componente, você indica quais são as pressões, tudo, e tira um laudo correto para enviar ao seu cliente. Caso você deseje pular essa fase, venha até aqui e digite os números referentes à sua RTM, ok? A sua ordem de serviço. Deverá ser um quadro que fica no rodapé da sua ordem de serviço. Caso você tenha, faça assim. Você tem as duas opções, ou apenas indicar os números, ou digitar, criar um laudo técnico colocado lá no teste de componentes e enviar ao seu cliente. Fica aí então a seu critério. Aqui na área de testes, caso esse equipamento seja teste, você deverá digitar os referidos valores. Bem, como nós estamos simulando a entrada de um equipamento, nós não temos esse valor no momento. Então nós vamos apenas salvar pressionando a tecla F2, é o que eu farei agora. O sistema vai gravar esse equipamento, ok? Apareceu aqui na grade, está gravado. Perfeito? Agora deverei continuar digitando os dados. Aqui no campo número de patrimônio, nós temos uma opção marcada aqui, olha, número de patrimônio. Isso aqui indica
se eu quero que o sistema faça uma pesquisa pelo número de patrimônio no banco de dados, ou seja, se eu digitar um número qualquer aqui, número 5, e esse cliente, o 002, já tiver um equipamento com número de patrimônio igual a 5, ele vai trazer os dados previamente digitados desse equipamento na tela, evitando que eu tenha que digitar todos novamente. Então eu só vou digitar aqui, se tiver o sistema vai trazer, se não tiver, ele vai manter na tela os dados do último equipamento digitado, e eu deveria apenas alterar, porque normalmente quando você vai fazer esse cadastro dos equipamentos, você faz primeiro uma triagem separando os equipamentos por tipo e capacidade para facilitar a digitação, ok? Nessa triagem você já vai saber quais são as peças que provavelmente serão substituídas e assim consecutivamente. Então faça uma triagem primeiro antes de começar a lançar no sistema. Bem, e comece a lançar no sistema digitando os tipos e capacidades. Eu vou digitar aqui agora o número de série de um novo equipamento e vou dar continuidade. Perfeito? Só vou digitar os dados os dados iniciais aqui, salvar. Pronto. Vou colocar aqui 002 aqui. Perfeito. Vamos dar aqui digitar os dados dele corretamente. Está aqui, vou alterar isso aqui. E vamos fazer de conta que nós estamos lançando vários equipamentos aqui, tá? 26 agora, e assim consecutivamente. São todos PQS de 4 kg. Ok? Então digitamos os dados aqui, F2, e eles vão entrando aqui direitinho no sistema. Então observe que eu estou apenas fazendo a pré-digitação dos dados. Ok? Oportunamente, quando você tiver já os dados de teste, você fará o quê? Vamos fazer de conta que nós já temos aqui os dados para preencher aqui, né? Vamos sair dessa tela um minutinho e fazer de conta que nós vamos voltar depois aqui para completar essa ordem de serviço, ok? Então nós vamos sair dessa tela, viramos aqui no menu arquivos, ok? Fazer aqui, já terminei a ordem de serviço, aqui agora vou completar, digitando aqueles dados finais para completar ela direitinho, imprimir e mandar para o cliente. Então nós vamos entrar novamente aqui na ordem de serviço, ok? Aguardar que está entrando. Depois eu vou cortar essa fase. Bem, chegamos aqui, vamos lá digitar o número do cliente, da mesma ordem de serviço que nós já devemos ter ela na mão, ok? Vamos digitar aqui, o sistema vai localizá-la. Bem, aqui ele localizou os dados, agora eu vou fazer o quê? Vou completar esses dados, que eu só digitei os dados iniciais. Bem, digamos que eu queira completar os dados aqui do 2563. Vou dar 2 cliques sobre ele, ok? O sistema vai fazer uma pesquisa, vai dizer, deseja excluir? Vou dizer que não quero excluir nada, eu só quero alterar. Então, ele vai me deixar disponível aqui na grade para fazer, ok? Para poder fazer a alteração. Perfeito? Vou digitar aqui os dados que eu não digitei. Se eu tiver teste, vou digitar os dados do teste aqui. Perfeito? Se eu quiser somente digitar o número do selo, eu poderia clicar aqui no campo número de selo e começar digitando. Ok? Simplesmente digitar aqui. Pronto. Bem, esta aula é muito cansativa, mas ela é bem explicativa. Ok? Então nós deveríamos estar digitando aqui, nós podemos, como eu te falei, né, estar digitando aqui os números de selos diretamente na grade. Perfeito? Bem, ou caso nós estejamos querendo apenas alterar o número de selo. Se você digitar aqui o número de selo que já está pré-cadastrado, não fique imaginando que o sistema vai fazer a pesquisa, não. Caso você digite aqui o número de selo que já está previamente cadastrado, nesta grade aqui acima, ok? Se você digitar aqui em cima, o sistema vai fazer a pesquisa, indicando que o selo já está pré-gravado. Se você digitar um número de selo aqui embaixo, o sistema não vai perguntar nada, ok? Observe aqui, aparece uma frasezinha aqui, as colunas patrimônio e número de selo são editáveis. Isso quer dizer que você pode vir aqui e alterar o número de patrimônio ou alterar aqui o número de selo. Perfeito? Então, para facilitar o seu dia a dia aqui, para você corrigir dados que entrou errado, ok? Então, basicamente é isso. Digamos que você queira agora imprimir essa ordem de retirada.
Caso você queira imprimir essa ordem de serviço, você virá aqui no menu de opções, imprimir, OS, completa. A completa, tá ok? O item completo aqui é uma ordem de serviço que você vai enviar ao seu cliente. Então, ou seja, é uma ordem de serviço final. Nós temos várias fases na emissão da OS. A chegada dos equipamentos, a pré-digitação dos equipamentos. Aí nós tiramos uma ordem de serviço. Poderá ser então o quê? Essa aqui, a layout para trabalho. Aí você vai imprimir, só sairão os dados iniciais, os dados previamente digitados, né? Aquela coluninha aqui da sua esquerda. Sairão impressos na sua RTM. Ok? Então, basicamente é isso. Você vai fazer dessa forma e você vai conseguir, então, o seu funcionário vai poder trabalhar essa OS e poderá gerar, né, todo o seu trabalho. Depois que você digitou tudo lá, que ele foi lá, já preencheu manualmente, você volta aqui, digita o número dela e faz a digitação nessa tela aqui, onde você poderá preencher todos os dados. E depois, quando você quiser mandar ao seu cliente, você imprime esse formato completo. Temos também aqui outros formatos, que é o formato que imprime somente os dados da inspeção. Aqui nesse layout para trabalho, saem todos os equipamentos, nível 1, 2 e 3. Aqui nas inspeções, só sai nível 1, recarga só sai nível 2, aqui sai nível 1 e nível 2, aqui nível 1 e nível 2, e aqui nível 1, desculpe, aqui nível 2 e nível 3. E depois é completa. Mas essas aqui de cima são layouts para trabalho, não saem preenchidos completamente. A completa é uma só, tá ok? Então vamos clicar aqui. Aí virá para mim aqui o menuzinho de impressão, aquele já é famoso e conhecido. Ok, basta você clicar no menu imprimir. Aguardar uma meia hora. Você tem que cortar. E eis aqui a nossa ordem de serviço. Apesar de que eu não digitei todos os dados dela, ok? Você pode imprimir a completa, não tem problema nenhum, ok? Apenas não vai sair todos os dados. Perfeito? Então, basicamente, é isso. E assim você tem, ok? Aquelas opções todas de imprimir. Todas as opções de impressão. Nós temos aqui, ó, várias opções também, como se eu quero o equipamento que eu tenho aqui na minha tela agora, se eu quiser aprová-lo ou reprová-lo, basta clicar aqui. Evidentemente, eu quero que vocês entendam, caso você clique no botão reprovado, você está reprovando ele independente de qualquer situação. O sistema vai retirar aqui, né, os dados de inspeção e recarga, vai retirar isso aqui fora. Observe que ele limpou os dados aqui, ok? Em caso ele esteja aprovado, basta clicar na opção aprovado aqui, depois voltar aqui no mêsinho de último teste e dar Enter, que o sistema recalculará esses vencimentos. As opções agregar serviços, substituição de peças, nós veremos nas aulas subsequentes. Excluir o cilindro atual, pesquisar, alterar, veremos tudo isso aqui, ok? Essa opção salvar aqui, esse botãozinho salvar, é a mesma coisa de pressionar o F2 após digitar os dados aqui. Dá o mesmo resultado, portanto. Ok? Então vamos clicar aqui. Observe que eu tinha um número de selo aqui, mas aqui em cima não estava digitado o número do selo, e eu mandei salvar, ele apagou no banco de dados o número de selo que eu digitei na grade abaixo. Ou seja, se eu digitar na grade abaixo, aqui, 02563, ok? Deverei transportar esses dados para a grade de cima, dando 2 cliques aqui no equipamento, não vou excluir, agora ele não será excluído, ok? Porque o selo já foi transferido aqui para cima. Perfeito? Bem, então esta é uma aula básica, de apenas 35 minutos, que explica como gerar a primeira ordem de serviço. Baseados nessa aula, evidentemente, como eu disse, você tem que ter já o seu cadastro de serviço pronto, né, tudo previamente digitado, criada a ordem de retirada, já tem que ter um prévio conhecimento de como lançar tudo para que você possa dar continuidade aqui.
Essa tela é uma tela que cruza várias informações no sistema. Sem esses dados previamente montados, será praticamente impossível você gerar uma ordem de serviço. Ok? Então eu vou encerrar esta aula por aqui e na sequência nós veremos as demais opções da criação de ordens de serviço. Muito obrigado. E é isso aí, meus amigos, assim nós terminamos mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, principalmente que tenham aprendido, ok? Então um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus.